Fala galera, fala turma, estudando para o concurso público da FUB-UNB, Fundação Universidade de Brasília. Estatuto e Regimento Geral, vamos lá? Primeiro item em tela, você lê e julga, certo ou errado. Já está gostando do vídeo? Você já segue aqui o canal, agradeço a sua inscrição. Deixa um like, não se esqueça disso. Isso ajuda demais o canal OR Concurso. Vamos lá? Aos alunos regulares é assegurada a orientação acadêmica sistemática, na forma definida no Regimento Geral da Universidade de Brasília e nas resoluções do Conselho Universitário. Bem legal este item aqui, galera. Você estuda para o concurso público da Universidade de Brasília, tem lá o Estatuto da UNB, o Regimento Geral da UNB. Neste vídeo aqui, as questões, ou melhor, os itens que vocês vão julgar, compreendem conhecimentos de ambas as legislações e você vê sobre legislações, dentro de uma universidade, é muito comum documentos, por exemplo, portarias, resoluções, entre outras regulamentações. Mas aqui, o que lhe chama a atenção? Caras inscritas, caros inscritos. Alunos regulares. É graduação? É pós-graduação? Isso não importa. Não se atenha àquilo que não tem importância. Diz que, no item aos alunos regulares, lá na Universidade de Brasília, é garantida, assegurada, a orientação acadêmica sistemática. Ou seja, esses alunos serão sempre orientados em tudo o que tange na área acadêmica. E, de acordo com o Regimento Geral e com resoluções. É de acordo com o Regimento Geral ou com o Estatuto? Resoluções do Conselho Universitário ou outro Conselho Superior? É um spoiler para você ficar esperta, esperto e refletir. Seria o Conselho Universitário? Muito embora você saiba, sim, entre os conselhos superiores da Administração Superior da Universidade de Brasília, o Conselho Universitário tem o seu destaque, é órgão máximo, é instância máxima. Entretanto, apesar de todo o poder, nem tudo cabe ao Conselho Universitário. Então, o Conselho Universitário não é Deus, ele não é onipotente, não é tudo, realmente não é tudo que cabe a este conselho tão importante na UNB. Então, dito isso, e o Fábio até gaguejou, não vou editar, deixa aí, tartamudeando, mas aqui com humildade tentando ensinar para você o que olhar no item para você corretamente dizer certo ou errado. Em destaque na cor laranja, sabemos que está errado e olha para revisarmos. Lá no Estatuto da UNB diz no artigo 45, o ensino na UNB é ministrado em cursos de graduação, pós-graduação e extensão. Bastante legal aqui, galera, porque se estiver lá na sua prova um item dizendo o ensino na Universidade de Brasília é ministrada ou é ministrado em cursos de graduação, pós-graduação e pesquisa, por exemplo. Está errado. Não. Graduação, pós-graduação e extensão. Guarde, são 3 tipos de cursos de acordo com o artigo 45 do Estatuto. De graduação, de pós e de extensão. Pesquisa não, apesar de que a pesquisa é inseparável do ensino. Tá bom? Ensino, pesquisa e extensão é tudo junto e misturado. Mas quando falamos de cursos, de acordo com o Estatuto, no artigo 45, são estes 3 em tela. Tá bom? Então não confunda e não perca ponto. E o parágrafo único diz aos alunos regulares. Então pode ser aluno de graduação, ou de pós, ou de extensão, porque o parágrafo único é do artigo 45 que citou os 3 cursos. Então, aos alunos regulares destes cursos, qualquer um deles, é garantida, assegurada a orientação acadêmica constante, sistemática, na forma definida no regimento perfeito e nas resoluções do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Olha o devido cuidado que você precisa ter, galera. E bem legal você ver que no próprio estatuto e no regimento, muitas coisas são parecidas. Você estuda uma coisa no estatuto, está lá no regimento, e vice-versa também, não é verdade? E aqui você viu o estatuto falando do regimento. Olha só, o estatuto, no artigo 45, na forma definida no regimento. Não falou na forma definida neste estatuto. Percebem como são duas legislações da UNB que entreconversam? Uma conversa com a outra. Vamos lá então? Você já sabe que está errado. Para facilitar, vamos simplesmente riscar, porque o que está aqui destacado não é Conselho Universitário. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é a resposta então. E olha que legal, no Regimento Geral, por outro lado, no artigo 93 diz: a orientação acadêmica nos cursos regulares de graduação. Aqui no artigo 93 especificou nos cursos de graduação. Tem como objetivo fornecer ao aluno as informações e as recomendações necessárias ao bom desenvolvimento de seus estudos durante sua permanência no curso. Tá bom, galera? Esse artigo 93, muito pequena a possibilidade de sua cobrança, porque tudo aqui faz sentido, você entendeu? Orientação acadêmica em cursos de graduação. Será que a banca colocaria a orientação acadêmica nos cursos regulares de extensão? Eu creio que não, galera. Tudo bem? Mas eu trouxe o artigo 93 do Regimento Geral porque em seu parágrafo 1º diz: ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão cabe regulamentar essa tal de orientação acadêmica. Olha que legal. Então quer dizer que aqui no primeiro item, a fundamentação para você ter certeza de que não é o Conselho Universitário, você encontra tanto no Estatuto, no parágrafo único do artigo 45, olha aqui, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, assim como no parágrafo 1º do artigo 93 do Regimento Geral da UNB. Vamos destacar, na cor verde, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão cabe regulamentar a orientação acadêmica. Isso até, olha que legal, corrobora aquilo que eu disse em vídeo anterior, ou até em mais de um vídeo, que se você não tem tempo para estudar o Regimento Geral da UNB, porque é muito extenso, muita coisa, pelo menos estude muito bem o Estatuto da UNB, porque você observou o mesmo item, você acertaria ao marcar errado, porque você sabia, não são resoluções do Conselho Universitário. O Estatuto fundamentou, é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e o Regimento Geral da Unesp, olha aqui, corroborou. Ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão cabe regulamentar a orientação acadêmica, provavelmente, claro, com resoluções. Resoluções desse Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão regulamentam a orientação acadêmica. Tá bom, então? Próximo item. Os cursos de extensão têm como objetivo produzir, criticar e difundir conhecimentos culturais, artísticos, científicos e tecnológicos, associando-se ao ensino e extensão. Galera, quando eu estudava para concurso público, no caso, concurso público da Unesp, precisávamos estudar o Regimento Geral da Unesp, tá? E lá no Regimento Geral da Unesp falava disso de conhecimentos culturais, artísticos, científicos e tecnológicos. Eu até criava mnemônicos, turma. A minha preocupação era tão grande que eu queria decorar. Não são só conhecimentos culturais, não são só conhecimentos científicos e tecnológicos. Nananina não. Então eu criava palavras. Citearco, cuarcite. Por quê? Eu pegava as primeiras sílabas das palavras, no caso aqui dos conhecimentos, e criava um mnemônico para eu guardar. Aí se eu falava, olha, é citecuar, científico, tecnológico, cultural, artístico, mas não precisa dessa preocupação aqui no caso de vocês, porque a banca não vai fazer isso, galera. Os cursos de extensão, etc., conhecimentos culturais, artísticos e tecnológicos, aí o item estaria errado porque não tem científicos? Não, galera. Tranquilidade, vamos lá. Aqui está certo ou errado? E aí?
associando-se ao ensino e à extensão? Ou seria ao ensino e à pesquisa? Ou seria a extensão e a pesquisa? É isso que você precisa se preocupar? Ou aqui, por exemplo, no comecinho já, galera, os cursos de extensão têm como objetivo produzir, criticar e difundir conhecimentos culturais, etc. e tal? Seriam os cursos de extensão? É isso que você precisa se preocupar. E nós vemos no Regimento Geral, lá da UNB, no artigo 127, falando da pesquisa na UNB, que tem como objetivo produzir, criticar e difundir conhecimentos culturais, artísticos, científicos e tecnológicos, associando-se ao ensino e à extensão. Percebem que não são os cursos de extensão que têm esses objetivos aqui, ou esse objetivo? Não. Por isso que aqui está errado. Fábio, mas de novo errado? Mas claro, galera, porque você observa aquilo que a banca pode modificar para deixar o item errado. Na sua prova, viu isso daqui? Sabe que não são os cursos de extensão, mas a pesquisa? Você marca e ganha um ponto, tá bom? Porque está aqui fundamentado no artigo 127 do Regimento Geral da UNB. A pesquisa na universidade tem esse objetivo, ok? E o estatuto, que legal, ele meio que espelha o que está no regimento. Porque você lê, observe, artigo 127 do regimento. E veja, artigo 52 do estatuto, ele fala que a pesquisa tem como objetivo produzir, criticar e difundir conhecimentos culturais, artísticos, científicos e tecnológicos, associando-se ao ensino e à extensão. Perceberam que aqui no artigo 52 do estatuto, que é estatuto da UNB, apenas faltou falar a pesquisa na universidade. Então, por isso que eu digo para vocês, não é isso que vai deixar um item errado, galera. Imagine na sua prova aqui. A pesquisa tem como objetivo produzir e criticar, não sei o quê, e você vai falar que está errado? Ah, faltou na universidade. Não, você observa, o regimento citou universidade. O estatuto não, porque está implícito. É a pesquisa de quem? Da NASA? Não. Pesquisa da universidade. Qual universidade? Da Unesp? Não. É o estatuto da UNB que você está estudando. Então, por exemplo, o artigo 127 poderia dizer a pesquisa na UNB. E o 52 também, a pesquisa na Universidade de Brasília. Percebe que o 127 nem citou o UNB, também não citou Brasília? Mas está tudo certo, é a pesquisa na universidade. E o 52 você entende, a pesquisa na universidade. E o estatuto fala no artigo 51 sobre os tais cursos de extensão. Olha aqui, que tem como objetivo difundir e atualizar conhecimentos, sendo abertos à participação. É isso que você tem que guardar, galera. Cursos de extensão, ou seja, eles vão se estender além dos muros da universidade. Eles são abertos à participação da comunidade, da sociedade, da coletividade em geral, conforme requisitos estabelecidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Já guarde, vimos no primeiro item cobrando conhecimento, se é o Conselho Universitário, se é o Conselho de Ensino. Aqui você vê cursos de extensão, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Vai assimilando, vai associando, vai guardando. O Regimento Geral, também no artigo 116, na seção 3, dos cursos de extensão, olha o que ele fala. Praticamente, o que está no artigo Boa Ideia, 51 do Regimento, ou do Estatuto, na verdade, aqui, ó, 51 do Estatuto, Regimento 116. Podem ler o 51 e o 116 em tela. É praticamente a mesma coisa. Está dizendo aqui no 116 do regimento, ó, cursos de extensão, eles destinam-se ao público em geral. Então, não é só a comunidade da UNB. Não é somente dentro da universidade. Destina-se a toda a sociedade, coletividade, comunidade, público em geral. Difusão de conhecimentos. Difundir, espalhar, esparramar. Olha aqui. Objetivo de difundir conhecimentos. E aqui está escrito, criação e difusão de conhecimento. Difundir é simplesmente espalhar por aí algum conhecimento. Outro item, o Conselho Universitário é o órgão máximo da UNB e tem por atribuição, entre outras, aprovar a programação anual de trabalho e as diretrizes orçamentárias. Você sabe que na administração superior da UNB tem o Conselho Universitário, tem o Conselho de Administração,
tem o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. E, além disso, tem o Conselho Comunitário. Lembram-se disso? Falamos aqui no canal que o Conselho Comunitário ele é apenas consultivo. Agora, os outros três que eu falei, Conselho Universitário, Conselho de Administração, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, eles são deliberativos, normativos e consultivos. O Conselho Comunitário não, ele é só consultivo, mas não é o que está cobrando aqui, Fábio, no item. Vamos lá. Então tá bom. É o Conselho Universitário o órgão máximo da UNB? Sim, nós falamos no começo do vídeo. E entre as suas atribuições está a de aprovar a programação anual de trabalho e as diretrizes orçamentárias. Talvez alguém possa ter uma preocupação em pensar, opa, diretrizes orçamentárias. Não caberia ao Conselho de Administração? Não, olha que legal. Enfim, um item certo, porque isso você vê lá no estatuto. E eu trouxe de propósito, porque você precisa estudar o que é mais atual. Isso aqui no inciso 1 já foi cobrado em prova anterior. Você viu em vídeo aqui do canal que eu resolvi as questões de prova anterior, não é verdade? O Conselho Universitário é o órgão máximo da UNB e tem por atribuições, entre outras. E ali estão dezenas de competências, atribuições do Conselho Universitário. O que está em 1 já foi cobrado. Por que não a banca, CESP, Sebrasp não cobraria isso? Aprovar a programação anual de trabalho e as diretrizes orçamentárias. Opa, competência do Conselho Universitário. E é muito bom isso aqui. Trouxe de propósito porque é bem recente, galera. Provas anteriores que resolvemos aqui no canal foram até 2023, salvo engano. Uma só de 2023, as outras de 2014, 2016, 2017 e eu acho que a outra era de 2022. Mas percebam que em março de 2023, isso aqui foi redigido pela Resolução 14 de 2023 do Conselho Universitário da UNB. Então, o que está no inciso 2 do artigo 12 do Estatuto, lá na seção 1 que fala dos conselhos superiores, entre os quais o Conselho Universitário, você guarda, é bastante importante, porque é de 2023 adiante. Aprovar a programação anual de trabalho e as diretrizes orçamentárias é a atribuição do Conselho Universitário. Por isso que este item em tela está certo, retângulo na cor verde. Outra questão, opa, que legal. O Estatuto fala do Conselho Universitário, formular as políticas globais da universidade. É atribuição do Conselho Universitário da UNB. Já foi cobrado em prova anterior. Tanto é que, no regimento geral, está lá, o Conselho Universitário é o órgão máximo da universidade, tem como atribuições, e lá no regimento estão elencadas as atribuições, entre as quais formular as políticas globais da universidade. Olha só, o que já foi cobrado em prova anterior tinha fundamento tanto no Estatuto, inciso 1 do artigo 12, quanto no regimento geral da UNB, inciso 1 do artigo 4º, tá bom? E no artigo 140, e no artigo 143 do Regimento Geral fala que no artigo 143 do Regimento Geral da UNB fala que ao Conselho Universitário cabe aprovar a política comunitária global da universitária. Por outro lado, o artigo 137 diz que cabe ao Conselho Universitário aprovar a política global de extensão na universidade. Então, pensou em global, geral, global. Pensou em Conselho Universitário. Você acabou de ver. Está lá na sua prova alguma coisa. Política global da universidade. Pense logo, Conselho Universitário. Tá bom? Porque você viu aqui, em vários artigos ou incisos, está falando de políticas globais, política comunitária global, política global de extensão, tudo isso referente ao Conselho Universitário. Vamos lá, outro item. Os recursos devem obedecer à seguinte ordem. De decisão do Conselho Universitário e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, vai caber recurso ao Conselho de Administração. Eu sei que você lendo a legislação, isso lá inserido na legislação, fica mais compreensível. Mas se a banca fizer isso, você conseguiria compreender esta redação?
Porque diz o item, os recursos devem seguir ou obedecer à seguinte ordem: de uma decisão do Conselho Universitário e de uma decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão ao Conselho de Administração. Você tem que entender ao o quê? Recurso ao Conselho de Administração. Tá bom? Mas tudo isso em tela está de acordo com a legislação da Universidade de Brasília? Trazemos a fundamentação lá na seção 2 do Regimento Geral da UNB, seção 2 do recurso, artigo 59, diz: das decisões adotadas nos vários níveis da administração universitária, cabe pedido de reconsideração para o próprio órgão ou pedido de recurso para órgão imediatamente superior. Olha que legal para cair em prova, galera! E com certeza já fizemos vídeo aqui no canal para você refletir e tomar cuidado com isso. Reconsideração para o órgão imediatamente superior. Errado. A reconsideração é para o próprio órgão. O recurso, sim, para órgão imediatamente superior. Então, o próprio órgão, ele reconsidera, ele vai considerar novamente alguma coisa que ele decidiu. Agora, órgão imediatamente superior recebe um recurso de um órgão que está abaixo dele. Guarde isso, recurso é para cima. Reconsideração é no mesmo nível, é o próprio órgão, tá bom? E o artigo 60 diz que os recursos devem obedecer a seguinte ordem. Estão lá incisos 1, 2, 3, até o 9º, ou inciso 9, que nos ensina de decisão do Conselho de Administração e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, cabe recurso ao Conselho Universitário. Por isso que a questão aqui, e é modo típico de banca, simplesmente a alteração de palavras, expressões. Olha aqui, onde você lê aqui, ó, de decisão do Conselho Universitário, não, de decisão do Conselho de Administração. Assim como de decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, cabe recurso a quem? Ao Conselho de Administração? Não, ao Conselho Universitário, e isso nos faz entender novamente. O Conselho Universitário, o Conselho Universitário é o órgão máximo. Todos os que você lê na tela aí, Conselho Universitário, Conselho de Administração, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, são todos conselhos superiores, são todos conselhos da administração superior. Agora, o Conselho Universitário está acima dos outros dois. Tanto é que você aprendeu agora no vídeo. De decisão do Conselho de Administração, órgão superior, e do Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão, órgão superior, cabe recurso ao outro órgão superior, que é mais superior ainda, que é o Conselho Universitário. Guarde para não errar lá no momento da prova. Entre outras iniciativas, a universidade presta assistência aos membros da comunidade universitária mediante orientação psicopedagógica e profissional. Que legal! Nós vimos no começo do vídeo falando de orientação acadêmica. E nós guardamos orientação acadêmica. Guardou? Conselho Universitário ou Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão? Olha aqui, galera, não pode errar. Não é o Conselho Universitário. Lembram-se que eu falei? Apesar de ser quase que um Deus, ele não pode tudo. Está fundamentado aqui, ó. Orientação acadêmica, você pensa no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Tudo bem, então? E aqui está a fundamentação que o item realmente está certo, e é legal o artigo 142 do Regimento Geral, para você já se imaginar trabalhando lá na Universidade de Brasília, porque olha que legal, entre outras iniciativas, a UNB presta assistência aos membros da comunidade universitária. Quem são os membros da comunidade universitária? São os discentes, alunos, são os docentes, professores, e são os técnico-administrativos, os servidores da UNB. Você não está estudando para um cargo de trabalho ali na UNB? Olha então, o que a universidade presta de assistência a você também, quando estiver lá. Você fará parte da comunidade universitária da Universidade de Brasília. Está em tela, 1, 2, 3 e 4. Programas de alimentação, moradia e saúde, promoções de natureza artística, cultural, esportiva e recreativa,
programas de bolsas de treinamento para alunos, orientação psicopedagógica e profissional. Olha aqui, fundamentou ou não o que está em tela? Por isso vamos colocar de novo aqui, ó, no retângulo na cor verde, o que está em tela, item certo, e você ganha um ponto. E bem legal aqui, lembram-se que eu falei nos meus estudos para concurso, principalmente na Unesp, eu queria decorar. É artístico, cultural, esportivo, científico. O que era? Aí, se estava na legislação, eu guardava. No caso aqui do artigo 142, eu falava arco-es-re, ou reescoar. Eu tentava guardar, porque vai que lá no concurso da Unesp falasse promoções de natureza artística, cultural, científica e não sei o quê. Errado, porque aqui no caso do artigo 142, natureza artística, cultural, esportiva e recreativa, mas isso muito dificilmente a banca vai cobrar, galera. Ela não vai colocar no item, falando de outras iniciativas, o que a UNB presta assistência aos membros da comunidade universitária. E estaria lá, entre outras, promoções de natureza científica, tecnológica e cultural? Não, galera, isso dificilmente vai acontecer, tá bom? Outro item, os pedidos de reconsideração. Lembram-se, reconsideração é reconsiderar, é considerar de novo. Então é o próprio órgão, não vai para uma instância superior. E o recurso? O recurso, sim, eu recorro a alguém que está acima. E olha que legal, os pedidos de reconsideração e os recursos a órgãos internos podem ser interpostos, estes recursos ou essas reconsiderações, dentro do prazo improrrogável de 5 dias úteis, a partir da comunicação da decisão. Isso aqui, por que eu destaquei e vou mudar a cor? Galera, não é esta cor que eu quero. Vamos lá. Cadê? Aí. Os pedidos dentro do prazo improrrogável de 5 dias. É isso que você precisa ter cuidado. Prazo de 5 dias, inclusive, estou pensando realmente em fazer um vídeo sobre prazos, sobre quórum. O que é quórum? 2/3, 3/5, sobre números, simplesmente números. São 2 representantes para cá, são 5 representantes para lá, 2 períodos letivos, mandato eletivo de 2 anos. Qual que é o prazo? 15 dias? 10 dias? Ou 5 dias? Existe 5 lá? 5 representantes? Existe 75 lá no regimento ou no estatuto? Existe 70? 80? E aí? É uma confusão, não é verdade? Mas, se você quiser, escreva no comentário aí, que aí eu posso elaborar o vídeo. Claro que ele vai ser muito mais extenso, é muita coisa, são muitos números, mas eu acho que ajudaria no seu estudo. Se você tiver tempo, gostar, quiser, escreva nos comentários, isso me deixa muito feliz, tá bom? Então eu já destaquei o que provavelmente pode estar errado. Olha aqui, o fundamento no artigo 61 do regimento. Prazo improrrogável de 10 dias úteis, a partir da comunicação da decisão, não tendo efeito suspensivo, a não ser que da imediata execução do ato ou da deliberação possa resultar a lesão irreparável de direitos. Então aqui o item, olha que legal. Vamos limpar para nós refletirmos. O que está em tela, na cor azul, pedidos de reconsideração e recurso, você já aprendeu. O prazo improrrogável, ou seja, que não se prorroga, é de 5 dias? Fábio, não é. Isso aí, galera. Não são 5 dias. No prazo, diz que é prazo de 10 dias. 10 dias. Só por isso deixou este item em tela. Totalmente errado. Você marca errado e ganha ponto. Beleza. Mas eu quero chamar a atenção que vai que na sua prova cai este artigo como um item para você julgar. Está lá na sua prova assim, ó, cor roxa. Este item, ó, os pedidos de reconsideração, os recursos, aí tá certinho, você guardou. Prazo improrrogável de 10 dias úteis. Mas alguma pessoa cansada, que também guardou o prazo, ela não vai observar que a banca, olha só, ardilosamente, argutamente, astutamente, deixa sem ou não aqui. E estaria tudo bonitinho assim, galera, ó. Vou tentar deixar como se estivesse lá na prova. Olha só que bonito o item. Aí a pessoa lê os pedidos de reconsideração, recursos, prazo de 10 dias,
marcou certo e errou. Por que errou? Porque a banca suprimiu, retirou, extirpou não tendo efeito suspensivo. Não tendo, tá bom? Se estivesse escrito os pedidos de reconsideração e os recursos a órgãos internos podem ser interpostos dentro do prazo improrrogável de 10 dias. Fábio está gaguejando, hein? A partir da comunicação da decisão tendo efeito suspensivo? Não! É não tendo efeito suspensivo. Tá aqui, ó. Vamos destacar para você assimilar e não esquecer mais. Sobre o artigo 61, guarde. Reconsideração, recursos, pedidos sobre isso, prazo de 10 dias úteis. Além disso, guarde. Não tendo efeito suspensivo. Outro item. Os cargos e funções sujeitos ao princípio eletivo têm mandato de 2 anos, permitida uma única recondução, excetuados aqueles mandatos previstos em lei. Opa, Fábio, você falou 2 representantes, 5 representantes, 2 períodos letivos, mandato de 2 anos. Foi um spoiler? Talvez sem querer, mas você já vai guardando que no Estatuto, no artigo 9º, diz: cargos e funções sujeitos ao princípio eletivo têm mandato de 2 anos. Tudo certo. Este item vamos destacar na cor verde. Item certo, você marca na sua prova e ganha um ponto. E pronto, né? E ponto final. Ah lá, artigo 63 do regimento também fala sobre isso. Representantes eleitos, ocupantes de cargos e funções sujeitos ao princípio eletivo, tem mandato de 2 anos, permitida uma única recondução. Isso também é importante. É permitida mais de uma recondução? Se estivesse escrito lá no item, permitida mais de uma recondução? Não. Permitida uma única recondução. E o mandato de 2 anos. Mandato que segue o princípio eletivo. O Estatuto fundamenta 2 anos. O regimento fundamenta 2 anos. Permitido o quê? Uma única recondução. É a pessoa voltar para o cargo, tá bom? O reitor pode apor veto às deliberações dos conselhos superiores, justificando esse veto no prazo de 10 dias ao conselho universitário, o qual pode revogar o veto pela maioria qualificada de 3/5 dos seus membros. Aqui no canal, se você está assistindo pela primeira vez, este vídeo aqui é o primeiro vídeo que você está assistindo sobre o regimento, sobre o estatuto da UNB, saiba que existem mais vídeos. Tem lá, aqui no canal. Tem lá não, tem aqui no canal Oro Concurso, uma playlist com questões sobre o estatuto, com questões sobre o regimento da UNB. Você estudando para o concurso público da Universidade de Brasília. E saiba que nós já resolvemos este item, falando se era certo, se era errado. E aí, independentemente disso, até para você que está vendo outro novo vídeo aqui do canal, e se está gostando, já deixa um like, escreva um comentário. Você já está inscrita, você já está inscrito, muito obrigado. Valeu! E você vê, se você acertou da outra vez, você precisa acertar novamente. Porque vai que cai na sua prova. E é muito provável que uma banca como a CESP e Sebrasp goste desse tipo de redação, que esteja numa legislação, porque ela pode modificar muita coisa. Seria o reitor que pode apor veto às deliberações? Já imaginou na sua prova? O diretor pode apor veto às deliberações dos conselhos superiores. Não, galera. Lembram-se, na universidade, de forma geral, global, você pensa figura executiva, reitor, figura legislativa, conselhos superiores. Agora, se é numa faculdade, num instituto dentro da Universidade de Brasília, algo mais local, entre aspas, com bastante respeito, menor, numa faculdade eu tenho diretor, e eu tenho um conselho lá? Tenho, mas não é um conselho superior. Então você tem que ter cuidado. É o reitor que pode apor veto àquelas decisões de conselhos superiores? Sim, se estivesse diretor, é errado. É o reitor, figura executiva máxima, que pode apor veto para aquela figura legislativa máxima, que é o Conselho Superior, tá bom? E ele justifica o veto no prazo de 10 dias. É isso que tem que ligar o alerta, galera. No prazo de 10 dias ao Conselho Universitário, ou seria outro conselho? Olha quanta coisa estou perguntando. E aí, o qual pode revogar? O Conselho Universitário pode revogar o veto do reitor pela maioria qualificada de 3/5?
Ou seriam 2/5? Ou seria 1/3? Ou maioria absoluta? Ou maioria simples? São coisas importantes numa única redação que tornam um item desse provável de cair na prova e que muita gente vai errar, mas você não. Está aqui no vídeo, quase 40 minutos. Obrigado pela paciência. E pode criticar, galera. Critique, você tem direito de reclamar. Mas se está até aqui, está aprendendo muita coisa. O que você precisava ter cuidado? No item para dizer que estava errado, vamos destacar no prazo de 15 dias ao Conselho Universitário. Então, o reitor pode justificar o veto, que vai apor, né? O veto, as decisões, deliberações de conselhos superiores, ele justifica no prazo de 15 dias ao Conselho Universitário, que pode, esse Conselho Universitário, revogar o veto do reitor pela maioria qualificada de 3/5. Tem que guardar. E voltando à pergunta, você quer o vídeo de números ali no Estatuto e no Regimento da UNB? 2 dias, 2 representantes. 10 dias, 15 dias, 60, 70, 75, 80. Tem 80, Fábio? 24 horas? 48 dias? Existe tudo isso, Fábio? Poderemos fazer um vídeo. É só escrever no comentário, tá bom? Você viu que a única coisa que deixava errado o item não são 10 dias. Não. São 15 dias. Voltando ao outro item aqui. Princípio eletivo, mandato de 2 anos. Você guardou? Não é mandato de 1 ano apenas. Olha aqui. Pedidos de reconsideração e recursos, 10 dias úteis. Prazo que não se prorroga de 10 dias úteis sem efeito suspensivo. Não tem efeito suspensivo. Guardou. Reconsideração e recurso, 10 dias úteis. Agora, sobre o reitor de apor veto, são 10 dias? Não! São 15 dias. 15 dias. Tudo bem? Guarde. Tá vendo como que é confuso? E se valeu o vídeo, deixa um like, já está inscrita, já está inscrito. Se não está, inscreva-se e ative o sininho. E agradeço a audiência, a paciência, a companhia. E desejo bons estudos até a aprovação. Obrigado aqui por estar com o Fábio Nagata no canal Oro Concurso. Valeu, galera. Valeu, turma. Até o próximo vídeo.